Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do nosso canal. Você está no canal Racionaliza com o professor Rodrigo, sejam muito bem-vindos. E agora nós estamos indo e nos encaminhando finalmente para o nosso final do assunto de teoria dos conjuntos. E nós vamos falar de algo muito facinho, muito cobrado também, que são as uniões de conjuntos, interseções de conjuntos que nós vamos falar também, e as observações que nós vamos ter sobre esse assunto. Se você não viu os assuntos anteriores, acessa o nosso canal, vê a nossa playlist, vê do começo para vocês entenderem toda a forma que nós estamos trabalhando, que nós estamos estudando. Ok? Meu objetivo é que todos consigam entender e eu vou tentar explicar o mais fácil que eu conseguir, tá bom? Então o assunto de hoje vai ser união de conjuntos. A união de conjuntos ela se dá por algumas coisas. Por exemplo, qual é a definição de uma união? Quando eu tenho uma união de duas coisas, eu pego essas duas coisas e junto. Essas duas coisas praticamente formam uma só. Beleza? Essa é a definição mais usual que nós temos de união. E nos conjuntos não vai ser diferente. Então você tem que manter isso em mente. Ok? E vem a definição. A união de dois conjuntos A e B, tá? A união de dois conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que estão em A ou em B ou em ambos, ou seja, nos dois. Ok? Então, quando acontece a união é simples, você pega todo mundo e bota num pacote só. Foi elemento de A, você junta com todo mundo que tiver em B, e se tiver repetido nos dois, não tem problema. A gente já viu que os conjuntos eles não se preocupam com essas repetições, nós contamos os elementos apenas uma vez, então você coloca tudo num balaio só. Tudo que for elemento você coloca em um só, tá ok? O símbolo da união é esse U daqui, esse U maiúsculo. Então, nós temos a parte algébrica dele, que A união B, é assim que se lê, A união B é X, tal que esse X pertença ou a A ou X pertença a B. Não interessa qual conjunto ele está pertencendo. Se é união, eu junto todo mundo. Beleza? Bem simples, não é? E aqui tem um exemplo. Se A é o conjunto 1, 2, 3 e B é o conjunto A, B, C, D, quem vai ser a sua união? Ora, a união é juntar todo mundo num balaio só. Então, A união B vai ser 1, 2, 3, que pertenciam a A, B, C, D, que pertenciam a B, isso tudo fechado em um conjunto só. Beleza? Então, a união de conjuntos nada mais é do que pegar 2, 3 ou mais conjuntos e pegar todos os seus elementos e juntar em um único conjunto. Tranquilo? Aí aqui eu fiz duas demonstrações, dois desenhos pelo diagrama de Venn, que é o seguinte. Eu tenho aqui o conjunto A, certo? E nós representamos o conjunto A pintado dentro. O conjunto B também pintado. E agora na união, que é esse próximo quadro aqui, eu pintei de vermelho e de azul. Para representar o quê? O vermelho eram os elementos do A, que estão aqui, junto com os elementos do B, que eram de azul. Então, a união, ela só pega todo mundo e junta num balaio só, tá ok? Outra coisa que pode acontecer é a união com essas repetições que podem aparecer entre esses dois conjuntos. Então, se o conjunto A vai ser ABC e o conjunto B vai ser BCDE, quem vai ser essa união? A união não é juntar todo mundo? Então vai ser ABC, que era do A, BCDE, que era do B. Agora percebam que eu marquei aqui o seguinte, ó. O B se repete e o C se repete. Não tem problema. Não tem problema. Nós, nos conjuntos, não vamos nos preocupar com essa repetição. Ou seja, basta você colocar essa letra apenas uma vez. E aqui eu coloquei já A, B, C, D e E. Essa vai ser a união total dos nossos conjuntos, tá ok? O B eu coloquei uma vez só e o C eu coloquei uma vez só também. Aí aqui a representação, quando tem essa repetição, é o seguinte. Quando tem essa repetição,
de letras ou de elementos, significa que tem elementos que pertencem tanto a um lado quanto para o outro. Então, nós fazemos esse desenho aqui. Por quê? Porque no A eu tinha A, o elemento A só pertencia ao primeiro, então ele fica aqui fora. O B e o C pertencem a A, mas também pertencem a B. Então, fica meio que nessa disputa entre esses dois. Ok? E nós temos aqui também que o D e o E também só pertencem a B. Então, ele fica fora desse campo intermediário. E que campo intermediário é esse? É justamente isso que nós vamos falar agora. E nós vamos falar sobre a interseção de conjuntos. Então, falando da interseção de conjuntos, nós temos aqui já a nossa definição, os nossos desenhos, para que nós consigamos entender, certo? A interseção é o seguinte: enquanto a união ela se preocupava em pegar todo mundo dos dois conjuntos e juntar em um balaio só, a interseção é um pouquinho mais seletiva. E vamos ler a definição. A interseção dos conjuntos A e B vai ser o conjunto dos elementos que são comuns a ambos. Ou seja, o que é comum a ambos? São os elementos repetidos. É justamente a repetição que a interseção quer. Ok? Então, enquanto a união juntava todos, na interseção ele só quer quem estiver repetido. Beleza? Aí vamos para um exemplo. Nós indicamos a interseção pelo U de cabeça para baixo. A união era o U normal. A interseção é o U de cabeça para baixo. Então, a interseção B é representada dessa forma. E algebricamente falando é o seguinte, ó. A interseção B é o conjunto dos elementos tal que esses elementos pertençam a A e a B simultaneamente. Não basta pertencer só a um ou a outro. Não é um ou que está acontecendo. É um e. Então, tem que pertencer a um e a outro. Ele tem que estar nos dois. Por isso que é essa repetição. Beleza? Então, nós temos o seguinte. Se o conjunto A é ABC e o conjunto B é BDF, qual vai ser a interseção dele? Ora, a interseção é justamente a parte que está repetindo. E nós vemos que o único elemento que se repete entre esses dois é o elemento B. Então, a resposta é que a nossa interseção ela vai ser o elemento B. Aí você pode perguntar, mas e se ocorrer de um conjunto ser totalmente diferente do outro a ponto de não ter ninguém repetido? Qual vai ser a sua interseção? Então, deixa eu repetir, tá? Se acontecer de dois conjuntos serem tão diferentes que não tenham nenhum elemento em comum, não tenha ninguém que se repita, qual vai ser o resultado dessa interseção? E esse valor você já sabe. Esse resultado, essa resposta você já sabe. Porque nós conhecemos um conjunto especial lá na nossa segunda ou terceira aula, que se chamava conjunto vazio. Isso mesmo. E o que é o conjunto vazio? É o conjunto em que não tem ninguém, não existe nenhum elemento. Vamos voltar para a nossa situação. Olha, se dois conjuntos são totalmente diferentes e não tem nenhum repetido, então a interseção que justamente busca essa repetição não vai ter resposta. A interseção de dois conjuntos totalmente diferentes, ela não tem resposta. E a resposta dela, então, vai ser um conjunto que não tenha ninguém. Então, quando dois conjuntos, anotem isso aí que eu não copiei aqui nas minhas observações, mas anotem que isso é extremamente importante. Quando dois conjuntos forem totalmente diferentes,
e não existir repetição de elementos entre os dois, a sua interseção ela vai ser vazia. Vai ser o conjunto vazio. Tranquilo? Tranquilo mesmo? Eu sei que tá tranquilo, porque é muito tranquilo isso aqui, é muito fácil, eu tô ligado que vocês estão já feras nisso daqui. E agora, para nós finalizarmos o nosso conteúdo, a nossa teoria de conjuntos, nós temos a diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos, ela é representada pelo sinal de menos, é como se fosse uma subtração mesmo. A menos B. E a definição diz o seguinte: a diferença dos conjuntos A e B vai ser o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. De novo, a diferença dos conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem ao A e não pertencem a B. Como assim? É simples. Lembra da interseção que nós acabamos de falar? Isso mesmo, é o conjunto dos elementos que se repetem. Isso é interseção. Então, se eu digo que a diferença do conjunto A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B, é porque do conjunto A eu vou tirar todos os elementos que se repetem em B. E o que sobrar vai ser a minha diferença. Deu para entender? Vamos para o exemplo? Então, se A é o conjunto A, B, C, D e B é o conjunto F, B, D e G, qual vai ser o conjunto A menos o B? Ora, o conjunto A menos o B, eu vou tirar todo mundo do A que esteja no B. Então, quem é que está em A que também está em B? Nós temos que é o elemento B e o elemento D. Esses caras daqui, ó, nós tiramos. Por que nós tiramos? Porque ele pertence ao B. E essa é a definição de diferença. São todos os elementos do A que não estejam em B. E qual é o resultado da diferença? É o que sobrou no primeiro conjunto, que foi o elemento A e o elemento C. Ok? Agora uma dica muito importante, que essa relação de exclusão de elementos você só vai fazer no primeiro conjunto. O segundo, que no caso aqui foi o conjunto B, você não precisa excluir ele, porque ele não vai fazer parte da sua resposta. Se eu tenho A menos o B, então eu tiro do A todos que estejam em B. Se eu tivesse o contrário, B menos o A, aí sim eu tiraria do B todos que estariam em A. Só a título de curiosidade, se tivesse assim, B menos A, qual seria o conjunto que iria sobrar? Aí sim eu faria o contrário. Eu tiraria todo mundo de B que estava em A. E quem é que está em A? Está também o B e o D. Então, B menos o A sobraria quem? O F e o G. Ok? Muito tranquilo isso daqui de se entender a diferença entre conjuntos. É simples, você só vai fazer a operação no conjunto que estiver na frente. Se for A menos o B, você tira todo mundo que estiver em B do A e o que sobrar, beleza. Se for B menos o A, você tira todo mundo de B que estiver no A e o que sobrar é a sua resposta, ok? Logo mais vão ter alguns vídeos de exercícios. Se você está estudando para o Enem, nós vamos começar também. Já deve até ter vídeos que nós vamos resolver as provas do Enem, bem detalhado, bem tranquilo, para que todo mundo chegue no vestibular com folga, tirando a nota 1000 em matemática, tá ok? Então procura aqui no canal se você
está procurando essas resoluções, se você está estudando para o Enem, logo logo nós vamos fazer alguns exemplos e exercícios de todo esse assunto de teoria de conjuntos, e fique ligado no nosso canal para os próximos assuntos também, tá ok? Muito obrigado a vocês pela visualização de vocês, espero muito de coração que tenha ajudado. Comenta aí embaixo o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram também. É muito importante para mim nesse começo saber o feedback de vocês. E fiquem com Deus, que Deus abençoe o estudo de vocês. Até mais o próximo vídeo. Tchau, tchau.